Capítulo 2º. Do livramento condicional. Artigo 618. O condenado à pena de reclusão ou detenção por tempo igual ou superior a 2 anos pode ser liberado condicionalmente, desde que: Inciso 1º. Tenha cumprido. Alínea A. A metade da pena, se primário. Alínea B. 2/3, se reincidente. Inciso 2º. Tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pelo crime. Inciso 3º. Sua boa conduta durante a execução da pena, sua adaptação ao trabalho e às circunstâncias atinentes à sua personalidade, ao meio social e à sua vida pregressa permitam supor que não voltará a delinquir. Parágrafo 1º. No caso de condenação por infrações penais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada. Parágrafo 2º. Se o condenado é primário e menor de 21 ou maior de 70 anos, o tempo de cumprimento da pena pode ser reduzido a 1/3. Artigo 619. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou parente em linha reta, ou por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário, ou órgão equivalente, incumbindo a decisão ao auditor, ou ao tribunal se a sentença houver sido proferida em única instância. Parágrafo 1º. A decisão será fundamentada. Parágrafo 2º. São indispensáveis a audiência prévia do Ministério Público e a do Conselho Penitenciário, ou órgão equivalente, se deste não for a iniciativa. Artigo 620. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão da medida serão verificadas em cada caso pelo Conselho Penitenciário ou órgão equivalente, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito juiz ou tribunal. Artigo 621. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre: Alínea A. O caráter do sentenciado, tendo em vista os seus antecedentes e a sua conduta na prisão. Alínea B. A sua aplicação ao trabalho, trato com os companheiros e grau de instrução e aptidão profissional. Alínea C. A sua situação financeira e propósitos quanto ao futuro. Parágrafo único. O relatório será remetido, dentro em 20 dias, com o prontuário do sentenciado. Na falta deste, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão. Artigo 622. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, não poderá ser concedido livramento, sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade. Parágrafo único. Se consistir a medida de segurança na internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. Artigo 623. A petição ou proposta de livramento será remetida ao auditor ou ao tribunal pelo Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, poderá o Conselho Penitenciário requisitar os autos do processo. Parágrafo 2º. O juiz ou tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com os documentos que acompanharem os autos do processo, e proferirá a decisão, depois de ouvido o Ministério Público. Artigo 624. Na ausência de qualquer das condições previstas no artigo 618, será liminarmente indeferido o pedido. Artigo 625. Sendo deferido o pedido, a decisão especificará as condições a que ficará subordinado o livramento. Artigo 626. Serão normas obrigatórias impostas ao sentenciado que obtiver o livramento condicional.
Alínea A. Tomar ocupação, dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Alínea B. Não se ausentar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização. Alínea C. Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. Alínea D. Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem. Alínea E. Não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade competente. Artigo 627. Se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, será remetida cópia da sentença à autoridade judiciária do local para onde se houver transferido, ou ao patronato oficial, ou órgão equivalente. Parágrafo único. Na falta de patronato oficial ou órgão equivalente, ou de particular, dirigido ou inspecionado pelo Conselho Penitenciário, ficará o liberado sob observação cautelar realizada por Serviço Social Penitenciário ou órgão similar. Artigo 628. Salvo em caso de insolvência, o liberado ficará sujeito ao pagamento de custas e taxas penitenciárias. Artigo 629. Concedido o livramento, será expedida carta de guia com a cópia de sentença em 2 vias, remetendo-se uma ao diretor da prisão e a outra ao Conselho Penitenciário, ou órgão equivalente. Artigo 630. A vigilância dos órgãos dela incumbidos, exercer-se-á, para o fim de: Alínea A. Proibir ao liberado a residência, estada ou passagem nos locais indicados na sentença. Alínea B. Permitir visitas e buscas necessárias à verificação do procedimento do liberado. Alínea C. Deter o liberado que transgredir as condições estabelecidas na sentença, comunicando o fato não só ao Conselho Penitenciário, como também ao juiz da execução, que manterá, ou não, a detenção. Parágrafo único. Se o liberado transgredir as condições que lhe foram impostas na sentença, poderá o Conselho Penitenciário representar ao auditor, ou ao Conselho de Justiça, ou ao Tribunal, para o efeito de ser revogado o livramento. Artigo 631. Se por crime ou contravenção penal vier o liberado a ser condenado à pena privativa da liberdade, por sentença irrecorrível, será revogado o livramento condicional. Artigo 632. Poderá também ser revogado o livramento se o liberado: Alínea A. Deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes da sentença. Alínea B. For irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção penal, embora a pena não seja privativa da liberdade. Alínea C. Sofrer, se militar, punição por transgressão disciplinar considerada grave. Artigo 633. Se o livramento for revogado por motivo de infração penal anterior à sua vigência, computar-se-á, no tempo da pena o período em que esteve solto, sendo permitida, para a concessão do novo livramento, a soma do tempo das 2 penas. Artigo 634. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 635. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, ou dos patronatos oficiais, ou do órgão ao que incumbir a vigilância, ou de ofício, podendo ser ouvido antes o liberado e feitas diligências, permitida a produção de provas, no prazo de 5 dias, sem prejuízo do disposto no artigo 630, letra C. Artigo 636. O auditor ou o tribunal, a requerimento do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário, dos patronatos ou órgão de vigilância, poderá modificar as normas de conduta impostas na sentença,
devendo a respectiva decisão ser lida ou liberado por uma das autoridades ou um dos funcionários indicados no artigo 639, letra A, com a observância do disposto nas letras B e C, e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Artigo 637. Praticando o liberado nova infração, o auditor ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, ficando suspenso o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, dependerá da decisão final do novo processo. Artigo 638. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa da liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação ou, na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível. Artigo 639. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente, em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte. Alínea A. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou por quem o represente junto ao estabelecimento penal, ou na falta, pela autoridade judiciária local. Alínea B. O diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença que concedeu o livramento. Alínea C. O preso deverá, a seguir, declarar-se aceita as condições. Primeiro, de tudo se lavrará termo em livro próprio, subscrito por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando, ou alguém a rogo, se não souber ou não puder escrever. Segundo, desse termo se enviará cópia à auditoria por onde correu o processo, ou ao tribunal. Artigo 640. Ao deixar a prisão, receberá o liberado, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigido. Artigo 641. A caderneta conterá: alínea A. A reprodução da ficha de identidade, com o retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos. Alínea B. O texto impresso ou datilografado dos artigos do presente capítulo. Alínea C. As condições impostas ao liberado. Parágrafo único. Na falta da caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, de que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identidade e o retrato do liberado pela descrição dos sinais que o identifiquem. Artigo 642. Não se aplica o livramento condicional ao condenado por crime cometido em tempo de guerra. Parágrafo único. Em tempo de paz, pelos crimes referidos no artigo 97 do Código Penal Militar, o livramento condicional só será concedido após o cumprimento de 2/3 da pena, observado ainda disposto no artigo 618, números inciso 1º, letras C, 2º, e inciso 3º, e parágrafos 1º e 2º.